E para a gente continuar falando sobre a importância da lei seca aqui para combater a disseminação do coronavírus, a gente conversa agora com a pesquisadora e imunologista Ana Paula Junqueira, ela que já está aqui no telão para conversar conosco. Boa tarde, Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui no TVC1. Ana Junqueira, desculpa. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Pois é, queria que você falasse, né, a população ela já está até um pouco relaxada nessa questão de manter os hábitos sociais, de usar o álcool em gel, agora com essa possibilidade de poder voltar a frequentar os bares, os shoppings, e aí vem essa decisão agora restringindo horários de funcionamento, principalmente aí do comércio dos bares e restaurantes. Essa situação da lei seca, ela contribui na redução dos números de casos da Covid, realmente? Olha, ela é uma das medidas. Qualquer medida de restrição, de manutenção do contato entre uma pessoa com outra, ela é muito importante, né? E restringindo após as 23 horas, né, a partir de agora, que os bares estejam abertos, além da venda de bebidas alcoólicas, diminui o contato sem máscara que uma pessoa teria com a outra. Porque a transmissão da doença, assim, depende da quantidade de vírus que uma pessoa respira enquanto a outra está falando. E, em geral, num bar, num restaurante, as pessoas, à medida que vão ficando mais alcoolizadas, mais falam e mais entram em contato com as outras, mais querem falar alto, né? E quanto mais alto você fala, mais partículas virais você expele. E como a doença ela é transmitida por pessoas também que não têm sintoma nenhum, que a gente chama de assintomático, então essa medida ela vai restringir o período em que as pessoas ficam mais tempo falando ou conversando ou animadas ou alegres sem manter o distanciamento social que é necessário se você está sem máscara. Se você está sem máscara, o distanciamento de uma mesa, né, entre uma cadeira e outra da mesa, ela não é suficiente para conter a disseminação ou a transmissão do vírus. Então, se você restringe pelo menos o tempo, a pessoa fica exposta por um período de tempo menor e ela tem a chance de se contaminar reduzida. Não vai chegar a zero, porque a restrição ideal era que as pessoas não tirassem as máscaras próximas das outras, né? Doutora, e para você tirar a máscara, só se você fosse pessoa da mesma família, que está sentada na mesma mesa para comer com você, né? Bom, a gente tem a situação posta e muitas pessoas falando, né? Mas por que estão restringindo o comércio, ou especificamente bares e restaurantes, mas não falaram nada sobre o transporte público, ou sobre os supermercados, ou sobre academias, que também são locais que concentram uma grande quantidade de pessoas. O secretário de Saúde disse em entrevista recente que se essas medidas não começarem a surtir efeito, a gente vai caminhar para um colapso na saúde daqui 30 dias. Então, não é o momento de que outros setores também tenham limitações, a gente está falando aqui de limitações, a gente não está falando de restrição total, e não só apenas um segmento ou outro? Então, olha só, se o segmento do transporte público, o segmento de academias ou trabalho ou qualquer outro segmento estiver seguindo as regras, se estiverem seguindo as regras, ou seja, o uso de máscara durante o trabalho, durante o transporte público e em todas as atividades, a transmissão vai diminuir naturalmente. Agora, se as pessoas estiverem violando a lei, aí não adianta só uma medida de restrição, porque essa medida de restrição ela está se aplicando para locais onde as pessoas estão sem máscaras e estão permitidas ficar sem máscara. Nos demais estabelecimentos econômicos, a lei diz que deve continuar, pode estar aberto desde que todos estejam de máscara.
né? E essa realidade, né, como não tem fiscalização, como não tem consciência de todas as pessoas que estão com os comércios abertos, né, e que estão efetivamente ganhando seu pão, né, no seu dia a dia, a doença continua se espalhando. Então, como existe uma lei que exige o uso de máscara para qualquer coisa estar funcionando, e o único lugar que poderia estar sem máscara é em bares e restaurantes, então esse é o lugar onde aplica fazer uma medida nesse momento, né? Porque, Doutora, teoricamente, os outros lugares todos estão seguindo as regras, não é? Não é uma lei? exatamente. É o que a gente espera, né? Que as pessoas estejam, então, cumprindo nos locais que exigem o uso de máscara, para que não seja necessário, inclusive, fazer um lockdown, né? Que é o que a gente não quer. Exatamente. Então, o controle da pandemia, ele passa por um reconhecimento pessoal. A responsabilização por conter a pandemia depende do cidadão, né? Dentro do ônibus está aglomerado, mas se você não tirar a sua máscara, se você não gritar, você não falar, você não está transmitindo, você transmite menos para as outras pessoas do que num bar, Doutora, do que num restaurante. Uma última pergunta aqui antes da gente encerrar rapidamente. Já existem testes falando que a nova cepa do coronavírus está circulando aqui em Goiás? Pesquisa, já tem alguma informação? Ainda não tem resultado. Ainda não tem resultado nenhum que comprove que a nova cepa que surgiu no Brasil, né, que foi identificada em Manaus, tenha chegado em algum outro estado. Tá certo, então agradeço a participação da pesquisadora e imunologista Ana Paula Junqueira. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1. Imagina.